Oi gente, eu sou a Ana, do Entre Finos e Calhamaços, e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foram as minhas leituras do mês de junho. O meu mês de junho, assim como eu já tinha previsto lá no vídeo da TBR, não foi um mês que eu consegui ler muito, porque eu tinha alguns compromissos, como eu contei pra vocês lá naquele vídeo. Mas até que eu consegui ler um número legal, assim, a média que eu tô acostumada a ler por mês. Então eu vim contar aqui pra vocês quais foram e como foi a minha experiência lendo cada um desses livros, os últimos, né, do primeiro semestre. Antes de eu começar, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva se ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo como foram as leituras de vocês, qual foi a leitura favorita de vocês do mês de junho, que eu vou adorar saber. Eu vou começar então pelas leituras dos meus projetos. Um livro que já apareceu no vídeo de lidos de maio foi Tripulação de Esqueletos, do Stephen King, que faz parte do meu projeto tanto lendo Calhamaços quanto lendo Stephen King. Eu dividi a leitura para fazer nos meses de maio e junho, então terminei agora no final de junho. Ele é um livro de contos, são 22 contos no total. Eu tinha até comentado com vocês que o primeiro conto aqui é o mais conhecido, que é o Nevoeiro. E acho que eu posso dizer que ele foi o melhor conto mesmo do livro. E o maior, sem dúvida. O conto tem 150 páginas. Ele é praticamente 25% aqui do livro, de tão grande. Ele não foi o melhor livro de contos que eu li do King. Eu acho que eu cheguei a falar com vocês isso no último vídeo. O livro Sombras da Noite, ele tem uns contos que são tanto bizarros, mas que são bem legais. Aqui eu não encontrei tantos contos assim que se destacassem. De modo geral, achei mediano. Mas tem alguns que são legais, que são interessantes. Aqui a gente encontra contos de terror, contos de ficção científica, contos de suspense. E alguns, deixa eu ver aqui no sumário, alguns que eu achei interessantes. O Macaco eu achei interessante. O Homem que Não Apertava Mãos também. Sobrevivente é uma história que deixa a gente aflito e um pouco tenso com o que o personagem precisa fazer. O navio em que ele estava afundou. E ele ficou sozinho numa ilha e não tinha como sair dali. Mas ele nunca perdeu as esperanças e achava que em qualquer momento alguém encontra ele ali. Então, as coisas que ele precisava fazer ali deixa a gente um pouco meio aflito. Mas o outro destaque aqui desse livro, pra mim, fora o Nevoeiro, é o conto Vovó. Esse conto é um clássico de terror que deixa a gente um pouco assustada. Eu fiquei um pouco assustada. Eu li antes de dormir, já era bem tarde da noite, eu já tava na cama. Era o último conto que eu ia ler antes de dormir e eu me arrependi de ter lido nessa hora. Eu já contei pra vocês que eu sou um pouco medrosa, apesar de eu ler histórias de terror, assistir filmes de terror, mas eu sou bem medrosa. E esse conto me deixou assim com a imaginação bem fértil, imaginando essa tal vovó. Mas é um outro destaque aqui pra mim desse livro. Eu acho que o Nevoeiro e Vovó são os melhores contos aqui desse livro. Mas não foi um livro assim tão bom pra mim. Como eu disse, eu prefiro outros livros de contos do autor. Esse daqui eu achei mediano. Não foi, assim, uma leitura tão fluida. Tiveram contos que foram bem arrastados, assim, que eu não gostei tanto. E custou um pouco para eu terminar de ler. Eu não tinha muita vontade de prosseguir na leitura, sabe? Mesmo os contos sendo mais curtos. O Nevoeiro, como eu disse, tem 150 páginas e é uma história legal que prende a gente, que a gente quer saber o que acontece no final, mesmo eu já tendo assistido o filme. Os finais são diferentes, como eu já falei pra vocês, e mesmo tendo 150 páginas, é uma história que consegue prender a gente. E outros menores não conseguiu ter o mesmo efeito em mim. Então, não foi um dos melhores livros do King, na minha opinião. Agora, para o meu projeto Lendo Harlan Coben, eu li 2 livros do autor durante o mês de junho. O primeiro foi Apenas um Olhar. Esse daqui eu achei fantástico.
fantástico. 5 estrelas eu dei pra esse. É aquilo que eu falei pra vocês. Por mais que eu leia vários livros do autor, ele ainda consegue me surpreender. E esse plot final eu achei sensacional. Achei que é uma revelação difícil da gente descobrir. Eu nem pensei, nem cheguei perto de pensar nisso. Aqui a protagonista, ela manda revelar umas fotos, e aí quando ela chega para pegar as fotos, tem uma foto lá no meio que ela pensa, ué, essa foto não tava no negativo que eu deixei. Só que quando ela para observar bem essa foto, ela reconhece o marido dela, só que bem mais jovem. E ela estranha, porque essa foto não estava no negativo, né? Ela mandou revelar fotos atuais, essa foto é bem antiga. Só que quando ela vai mostrar para ele a foto e perguntar a respeito dela, a reação dele é totalmente inesperada. Ele meio que se espanta, pergunta logo para ela onde ela encontrou aquela foto e, sem dar muitas explicações, ele acaba desaparecendo. E aí a história segue com ela tentando encontrar o marido e tentar descobrir um pouco mais sobre essa foto misteriosa que apareceu, dentre as outras que ela mandou revelar. Do nada surge aquela foto antiga. Então ela fica tentando descobrir esses 2 mistérios aqui no livro. E fora isso, assim como em outros livros do autor, em sua maioria, aqui a gente tem várias histórias sendo contadas assim por personagens diferentes, que a princípio a gente acha que não tem conexão, mas no final tudo tá relacionado. E eu achei fantástico, gente. Eu gostei muito. Recomendo muito pra vocês. O outro livro do Harlan Coben que eu li foi Silêncio na Floresta, que na verdade eu terminei no dia 2 de julho. Eu li metade no mês de junho, metade no mês de julho. Então eu já vou falar a respeito dele aqui nesse vídeo mesmo. E diferentemente do anterior, aqui os plots, as reviravoltas que o autor nos conta já são um pouco mais fáceis da gente tentar descobrir, já são um pouco mais previsíveis. Eu consegui descobrir alguns antes do autor fazer a revelação. Eu já desconfiava. E uma coisa diferente foi que eu li, na verdade eu não li, eu ouvi esse livro em audiobook. Foi a minha primeira experiência com audiobook. Tava chegando o finalzinho do mês, os últimos dias ali, e eu tinha algumas coisas para resolver. Não dava para pegar o livro para ler, né, assim, folheando enquanto eu fazia outras coisas. Então eu joguei o título no Google e descobri um vídeo em que uma mulher faz a leitura em voz alta. No começo eu fiquei um pouco na dúvida se eu conseguiria, porque nos começos dos livros geralmente quando são apresentados os personagens pra gente, né, ao redor do que o mistério vai girar. Então é o começo que a gente fica um pouco menos focado, né, nos livros, geralmente é assim. Então eu tive um pouco de dificuldade no começo. Eu fiquei na dúvida, eu pensei que talvez eu não fosse tirar tanto proveito assim do que eu tava ouvindo. Mas depois eu achei muito legal, achei muito prático, né? Quando a gente precisa fazer outras coisas e a gente quer muito ler o livro, procurar por um audiobook. Eu achei esse lado da gente conseguir conciliar com outras coisas muito prático. Então, eu vou deixar o link do vídeo onde tem o audiobook desse livro aqui, para quem tiver interesse, aqui no box de descrição. E aqui o nosso protagonista, ele é um promotor da justiça que está defendendo uma jovem que havia sido estuprada por 2 rapazes numa festa da faculdade. E enquanto ele trabalhava nesse caso, coisas do seu passado começam a voltar à tona. Quando ele era jovem, ele era monitor num acampamento. E numa noite que ele era o responsável por monitorar ali os jovens naquele acampamento, ele acabou deixando de lado essa responsabilidade para se encontrar com a sua namorada. E esse ato acabou resultando na morte de outros jovens pela mão de um serial killer, inclusive a sua irmã. Só que alguns desses corpos nunca foram encontrados. Então essa história acabou voltando à tona agora, depois de muitos anos, e aí o Paul, que é o nome do protagonista, vai descobrir, enfim, tudo o que aconteceu naquela noite. Como eu disse,
Aqui os mistérios não são tão complicados assim. As reviravoltas e as revelações eu não achei tão imprevisíveis, mas eu tô curiosa para assistir a adaptação. Tem uma série na Netflix que é baseada nesse livro. Então eu tô curiosa para assistir agora que eu terminei de ler. Então esse foi o terceiro livro que eu li, na verdade que eu ouvi, né? Esse daqui no caso foi um audiobook no mês de junho / comecinho de julho, mas eu li meio a meio, então por isso que eu trouxe ele aqui nesse vídeo. Outro livro que eu li no mês de junho foi O Apartamento de Paris, da Lucy Foley, que é o último lançamento da autora. Esse aqui foi o terceiro livro dela publicado. E foi o livro lançamento que vocês votaram lá na enquete do Instagram para que eu fizesse o vlog de leitura do mês. Então eu vou deixar o link nos cards, que lá vocês conferem um pouco das minhas impressões enquanto eu fazia essa leitura. Foi uma leitura bem rápida, eu comecei a ler num sábado, terminei no domingo. Eu gosto bastante da escrita da Lucy Foley. Eu ainda não li o segundo dela, que é a Lista de Convidados. Agora que eu terminei de ler o terceiro, eu quero muito ler esse daí. Bem resumidamente, aqui nós temos uma protagonista que ela vai para Paris para ficar no apartamento do irmão, por isso que é o Apartamento de Paris. Porém, quando ela chega lá, o irmão está desaparecido. E aí ela passa o livro inteiro tentando descobrir o que aconteceu com o seu irmão. Mas vão lá assistir o vlog, que lá eu conto mais detalhes e vocês ficam sabendo um pouco da minha experiência de leitura. Tô vendo aqui só livros de suspense, né? Até agora no mês só foram livros de suspense, e esse próximo aqui também é outro exemplo de livro de suspense. Esse daqui é Greenwich Park, da Catherine Faulkner. Esse livro é o da Tag Inéditos de junho, e assim como a Tag vinha entregando livros muito bons nos últimos meses, esse daqui também não ficou para trás. Eu achei ele sensacional. É daqueles livros, eu até mencionei pra vocês, eu comentei nos stories, que é daqueles livros que a gente cria várias teorias enquanto a gente lê. Esse daqui é o livro de estreia da autora e eu adorei. É aquele livro de suspense que te prende do início ao fim. Você não quer soltar o livro até terminar de ler e descobrir o segredo por trás dessa história. E é um quebra-cabeça muito bem elaborado. Aqui a gente tem uma história sendo narrada por vários pontos de vista, todos os personagens com seus segredos, e no final uma revelação muito boa. Ele começa com uma carta direcionada para nossa protagonista, de alguém que está dentro de uma penitenciária. Ó, tá vendo? Penitenciária Bowood, 20 de novembro de 2019. E começa: querida Ellen. Ellen é a nossa protagonista. E aí a pessoa fala que a Ellen precisa saber da verdade. E então a gente fica o livro inteiro achando quem foi que escreveu essa carta para ela. Porque isso daqui se passa depois, né? Ó, a autora já conta pra gente que é uma coisa que acontece depois, e aí ela volta pra contar toda a história e depois nos apresenta quem é este indivíduo, essa pessoa que escreve pra Ellen de dentro da penitenciária. Eu achei incrível, gente. Muito bom. Aqui a Ellen, ela tá grávida e durante um curso pré-natal ela conhece, deixa eu ver o nome dela que eu esqueci, a Rachel. Ela conhece a Rachel, que também tá grávida e vai fazer aula nesse curso também. E aí essa Rachel, ela gruda na Ellen e a Ellen acaba falando mais do que deveria. Ela nem percebe, ela vai contando tudo sobre a vida dela, sobre a vida da família dela. Quando ela vê, a Rachel sabe demais sobre a vida dela e ela sabe quase nada sobre a vida da Rachel. E aí a gente vê o que isso vai levar no decorrer da história, que fim vai dar isso daí. Gente, recomendo demais. Quando lançar, vai ser lançado pela editora Record. Indico para vocês que gostam de livros de suspense, fiquem ligados, porque esse livro aqui é muito bom mesmo. Mais um que a Tag não errou no envio dentro da sua caixinha. E o último livro lido no mês de junho é Meu Lobo, da autora Luana Bordini. É um new adult nacional.
que eu recebi em parceria com a editora Palavra e Verso. Eu só tenho a edição digital, então eu vou deixar a capa passando na tela para vocês verem. Esse livro, inclusive, está disponível no Kindle Unlimited para quem for assinante, e eu recomendo muito que leiam. É uma leitura rapidinha de se fazer, bem gostosa. É daquele livro que te prende e que você lê sem perceber. É um vira-páginas, com certeza. É narrada pelos dois protagonistas, a protagonista feminina, que é a Evelyn, e o personagem masculino, que é o Rydian, não sei agora como se pronuncia. Enquanto eu fazia essa leitura, eu achei muitas semelhanças. Deu pra ver que a autora, ela se inspirou em alguns personagens de outros livros, como por exemplo do Christian Grey em 50 Tons de Cinza. Aqui o nosso protagonista masculino, ele é um personagem poderoso, dono de uma empresa, então isso me lembrou muito do Grey. Me lembrou muito de Acotar, por causa das amizades do personagem masculino e do relacionamento com a Evelyn. E também me lembrou muito de Crepúsculo por causa do relacionamento entre os lobos. Enfim, tem muitas semelhanças que eu consegui enxergar. E foram livros que eu gostei, então os pontos em que ela se inspirou nessas três histórias, eu achei que deixou a história dela bem interessante. E vai ter continuação, da maneira como terminou, a gente consegue enxergar que tem abertura para continuar. E eu vou ler o segundo volume com certeza. Aqui a Evelyn, ela gosta muito de lobos, em especial de um branco que ela conheceu quando ela era criança e ficou toda encantada quando ela ia visitar a sua avó. E por outro lado, nós temos o Rydian. Ele tem vontade de vingar a morte dos seus pais, porém quando ele conhece a Evelyn, tudo muda e a gente vai ver o caminho desses dois se cruzando. A autora aqui, ela escreve de uma maneira super descritiva, a gente consegue visualizar os personagens perfeitamente, como eles são, a sua aparência, o ambiente também, ela consegue descrever muito bem, parece que a gente está dentro da história. Eu achei que é uma história curta, então foi narrado de uma forma mais rápida, não tem muita apresentação dos personagens, ela não demora na apresentação de cada um, na apresentação da trama, ela vai direto ao ponto e isso torna a leitura mais rápida, por isso que a história também não se prolonga tanto. Então eu recomendo para vocês que gostaram desses 3 livros que eu falei antes, em que a autora se inspirou, que deem uma chance para esse também, de conhecer tanto a história quanto a escrita da Luana Bordini. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, assim como dos outros livros que eu mencionei aqui no vídeo, para caso vocês tenham gostado de algum desses livros, poderem conferir um pouco mais sobre eles e comprarem. Então é isso, gente. Essas foram as leituras do mês de junho. Eu não li todos os livros que eu tinha colocado na TBR, acho que por causa de eu não completei a TBR do mês. Mas, como eu falei, foi em média o número de livros que eu leio por mês mesmo. Foram 6 livros, né? 6 livros. Mas como eu já tinha previsto, o mês de junho é um pouco mais movimentado. Eu viajei, eu contei pra vocês lá no Instagram. Se vocês não me seguem por lá, é @entrefinoscalhamaços, assim como o nome do canal. Lá eu compartilho um pouco mais sobre o meu dia a dia, o que eu tô fazendo, o que eu tô lendo. Então lá eu tinha comentado com vocês que eu acabei viajando, fui comemorar o aniversário de casamento e também teve o Dia dos Namorados, enfim, teve vários dias durante o mês de junho que eu acabei não pegando o livro para ler. Por isso que eu acabei ficando nessa média de 6 livros, que pra mim tá bom, né? Tá muito bom. Mas e vocês? Conta pra mim aqui nos comentários quais os livros que vocês leram e que gostaria de indicar para outras pessoas lerem também. Deixa aqui nos comentários. E se ainda não curtiu o vídeo, tá na hora de curtir e compartilha com seus amigos para eles conhecerem o Entre Finos e Calhamaços e verem um pouco mais sobre esses livros que eu contei brevemente a história aqui hoje para vocês. Lembrando que as resenhas de todos eles eu posto lá no meu Instagram, então fiquem ligados por lá. Então é isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo.
Tchau!